E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio e eu trabalho com comunicação e em formato de intranet e sistemas de comunicação tem muitos anos. Isso é algo que eu venho desde a minha herança de trabalho no recursos humanos, que eu tive numa empresa muito bacana há alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, né? E o que acontece? É muito comum hoje as pessoas imaginarem que uma intranet ela é simplesmente uma rede social corporativa. E uma intranet não é uma rede social corporativa apenas. Uma intranet ela é mais do que isso. Ela é uma rede social corporativa, ela é uma rede de comunicação no geral. E quando eu digo no geral é o seguinte: você ter acesso a sistemas, você ter acesso a itens que vão fazer com que a produtividade da sua empresa evolua. Eu vou dar um exemplo para você aqui nesse vídeo sobre o que a gente chama de fluxos de negócio. No Vindula, você tem a interface onde a gente tem uma opção aqui chamada fluxos de negócio. E esse fluxo de negócio, basicamente, são formulários com um workflow de trabalho onde você consegue trazer essas informações. Vou dar um exemplo aqui para você. Você pode vir aqui, ó, novo registro, e você simplesmente encontrar uma série de ações. Exemplo, vamos imaginar que você, como um gestor, precise fazer uma solicitação para o RH para advertir um colaborador que infringiu alguma política da empresa. Ele pode vir aqui, ó, clicar em RH Advertência. Quando ele faz isso, vai aparecer o formulário, ele vai preencher o formulário, assunto, advertência colaborador. Aqui a gente pode trazer uma lista de funcionários de dentro da empresa, você pode deixar o campo aberto para preencher, mas vamos imaginar aqui que a gente vai colocar aqui Carlos, e aí ele vai trazer os dados do Carlos. Eu aqui tá tudo nome porque eu não preenchi, mas se eu tiver informações de quem tem, olha, por exemplo, a Camila, mostra o CPF e as informações para você validar se aquela pessoa tá certa. E aí a gente pode colocar mais uma informação aqui, eu posso colocar o departamento, eu posso colocar o cargo, posso colocar mensagem. E ainda aqui você ainda pode colocar, esclarecemos que a rescisão, ou seja, você pode construir um workflow. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo bem simples. E aí eu clico em enviar. Quando eu faço isso, eu recebo uma notificação, aparece para mim aqui, olha, dentro do meu workflow, RH advertência, então eu sei que eu tenho que atender. Por quê? Nesse exemplo, claro, eu estou sendo a pessoa que solicita e a pessoa que avalia. E isso não necessariamente é o que você faz no dia a dia, né? Você nem sempre, na verdade, quase nunca é, né? A pessoa que avalia é a pessoa que faz a solicitação. E como é que eu posso controlar isso? É muito fácil. Eu venho aqui, ó, na intranet e eu venho aqui, ó, RH advertência, venho nesse lápis aqui de edição, ele vai abrir para mim, eu venho aqui em fases. E quando eu venho em fases, olha que bacana, eu tenho um workflow. E esse workflow permite que eu coloque várias etapas. Eu posso colocar quem vai aprovar, eu posso colocar fases. Ao invés de, por exemplo, chegar no recursos humanos, eu posso vir aqui e colocar uma etapa chamada o seguinte, por exemplo, aprovação aprovação do gestor. E aí, eu vou colocar aqui um administrador, né? E quando eu colocar aqui aprovação no gestor, eu venho aqui e vou marcar aqui como permissão que eu quero que esse registro seja aprovado por quem? Ah, por um grupo, por um responsável ou pelo gestor imediato, que no caso é o chefe da pessoa. E aí eu marco aqui. Isso vai trazer para você uma facilidade de você gerir. E aí, ao invés de a pessoa, ao receber o recurso, aprovar direto, não, ela vai ter que mandar para o gestor. E aí eu mudo aqui, ó, para enviar a fase para a aprovação do gestor. E aí eu coloco aqui, ó, enviar para gestor aprovar. Eu venho aqui, salvo. E agora olha que interessante. Mudou, tá vendo? Agora eu tenho quando a etapa vai acontecer, eu vou enviar para o gestor aprovar. E aqui eu coloquei para você que é só o gestor imediato, né? Só para confirmar. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui do gestor para ele aprovar. Então, fase aprovado, concluído, concluído. Ou punição aprovada. Alguma coisa assim. Pronto, tá aqui. Feito, olha que interessante, ó. Eu tenho um workflow. Agora, quando eu voltar aqui com o meu formulário e eu for lá no meu processo de trabalho, né, aqui ó,
no registro de RH, eu vou entrar nele, vou assumir esse registro. E olha que interessante, eu tenho aqui, ó, os dados da pessoa, eu tenho a informação, e aí eu vou verificar, tenho que dar uma observação, vou colocar uma observação, colocar uma data aqui, e aí esse documento vai aparecer, olha, como uma assinatura para a pessoa do outro lado. Qual foi a medida? Advertência verbal ou escrita? Salvar. Tá aqui o documento, e aí eu envio para o gestor aprovar. Enviando para o gestor aprovar, vai cair também, nesse meu caso, para eu aprovar, porque eu sou a pessoa, e olha só a fase, aprovação do gestor. Com isso, eu tenho um histórico aqui do que aconteceu. E isso é muito bacana, porque com esse histórico a gente consegue ver as ações, as etapas. E aí, por final, eu vou assumir o registro e vou, punição aprovada. Pronto, encerrou. Registro visualizado e concluído. E aí a gente tem os meus registros, tem os finalizados. Então, assim, é uma forma que a intranet traz para você fazer processo. Intranet, gente, não é somente a linha do tempo, que nem eu vou mostrar aqui, ó, que é a linha do tempo, você colocar o conteúdo no meio, você colocar um aviso, colocar um... Não, a intranet não é só isso, tá? Quando você enxerga intranet, uma intranet do futuro, tá? Uma intranet do futuro é uma intranet que vai trazer para você ferramentas para o seu apoio. E o Vindula, nesse aspecto, faz isso. Ele, além de trazer ferramentas para você trabalhar com fluxo de negócio, a sua linha do tempo, ele vai trazer para você gestão de horário, vai trazer biblioteca, vai trazer uma área de treinamento, vai fazer gamificação, ou seja, uma plataforma completa. É uma plataforma que tem tudo para a sua empresa prosperar. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só chamar a gente aqui que a gente tira uma dúvida. Valeu, grande abraço e até mais.